Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870am, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma programação especial no sábado, às 7h30 da manhã e no domingo às 10h30 da manhã. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Pesquisa realizada no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás utiliza algoritmos capazes de identificar sentimentos presentes em textos virtuais. O estudo foi desenvolvido pelo mestre em Ciência da Computação, Ayrton Bordim, sob a orientação de Nádia Félix e Celso Camilo, professores do Instituto de Informática da UFG, o INFE. Para saber mais sobre esse estudo, nós vamos conversar agora por telefone com o responsável pelo trabalho, o Ayrton Bordim. Bom dia, Ayrton. Obrigada por falar com a rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Ayrton, para começar, explica para a gente como é que surgiu a ideia de desenvolver esse estudo. Bom, a ideia, ela, na verdade, é uma continuação de uma pesquisa realizada pela professora orientadora Nádia Félix, que estava desenvolvendo esse projeto no trabalho de doutorado, e principalmente pela consolidação da internet como uma importante plataforma de busca, de criação e geração de conteúdo, né, de consumo de conteúdo. Então, percebendo essa tendência aí de cada vez mais a internet permitir essa criação, geração e consumo de conteúdo e o aumento desse conteúdo da internet, nós tivemos a ideia de continuar essa pesquisa, de analisar principalmente textos provenientes dessa rede, né? Agora, na prática, esse tipo de algoritmo pode ser usado para quais finalidades? E fala para a gente também qual a importância disso. Olha, ele pode ser utilizado virtualmente para qualquer prática, né? Desde, por exemplo, a identificação de bullying, de traços de depressão e tudo mais. Basta que nós tenhamos uma quantidade de dados para que a gente possa treinar o nosso modelo de inteligência artificial. Por exemplo, no nosso caso, nós fizemos a avaliação de tweets, classificamos como positivo, negativo ou neutro, né, uma polaridade desse tweet, mas nós poderíamos utilizar, por exemplo, para classificar, tentar identificar, por exemplo, bullying contra pessoas nas redes sociais, traços de depressão por meio de análise de mensagens. Nós temos um projeto também da UFG que trabalha com a questão de análise de bolsa de valores com relação à avaliação que as pessoas fazem em determinadas empresas. Então, virtualmente, a gente pode utilizar para qualquer coisa que nós tenhamos dados. Qual que é a importância desse trabalho? Nós podemos utilizar a inteligência artificial, esses modelos, para tomada de decisão e para ter, vamos dizer assim, um comportamento mais proativo. Se nós pensarmos, por exemplo, em projetos que tratam da identificação de traços depressivos, nós podemos, de forma proativa, identificar e atuar com essa pessoa, esse grupo de pessoas, para que a gente possa evitar situações piores. Quer dizer, na sua pesquisa, o universo explorado foi o Twitter, né? Mas é alguma temática em especial? Na verdade, não. Nós utilizamos o Twitter como um todo e nosso objetivo foi identificar se as mensagens eram positivas, negativas ou neutras. Nós não nos preocupamos com o objeto daquela mensagem, com o que ela estava avaliando. Como nós fizemos um escopo mais aberto, era realmente para a gente poder identificar se nós conseguimos perceber e notar e também classificar essas mensagens, se aquilo que as pessoas estavam dizendo, se aquelas mensagens que as pessoas estavam dizendo eram realmente mensagens de uma polaridade mais positiva, uma polaridade mais negativa. Como eu havia dito, no nosso caso o escopo foi maior, mas nós podemos, de forma a treinar esse modelo de inteligência artificial, nós podemos aplicar em outros escopos. No nosso caso foi justamente para identificar se as mensagens eram positivas ou negativas, né? Uhum. E o que garante, Ayrton, a confiabilidade dessa análise? Olha, nós temos algumas métricas que nós utilizamos na inteligência artificial para validar, né, se nossa análise ela está sendo bem feita, se ela está sendo, grosso modo falando, se ela está acertando, se ela está errando, né? Sim. No nosso caso, então, nós utilizamos uma métrica matemática que, de posse de alguns dados de teste, onde nós já sabíamos o resultado, nós pegávamos o nosso modelo gerado pela nossa técnica
e comparávamos o que nós avaliamos com a verdadeira polaridade. Ou seja, vamos imaginar aqui, eu tenho 10 mensagens, 5 mensagens positivas e 5 mensagens negativas. Essas mensagens, eu já conheço as polaridades e eu comparo o resultado do meu modelo de inteligência artificial com as mensagens, com os classificadores reais dessas mensagens. Por meio dessa análise, dessa comparação, nós podemos ter um número matemático que traz para a gente a acurácia desse classificador. Ou seja, eu consigo dizer para você de forma determinística se aquele classificador ele está tendo um resultado bom, está tendo um resultado ruim ou está tendo um resultado mais ou menos. Para você ter uma ideia, o nosso trabalho, nós participamos de uma competição com participantes do mundo todo, né? E uma das bases que nós analisamos, nós ficamos nos 3 primeiros colocados, de mais de 50 participantes, o nosso resultado ficou entre os 3 primeiros melhores classificadores, ou seja, os 3 primeiros classificadores que tiveram a melhor acurácia. Uhum. Fala pra gente, durante o desenvolver desse estudo, qual que foi o principal desafio que você enfrentou na realização dessa pesquisa? Olha, nós temos um desafio bem interessante quando a gente trabalha com rede social. Nós temos o desafio, por exemplo, da utilização de gírias, da utilização de mensagens abreviadas, utilização da identificação de tendências. Esse tipo de coisa é muito utilizado nas redes sociais. Então, como nós podemos perceber, por exemplo, na utilização de Twitter, na utilização do Facebook, as pessoas utilizam uma linguagem mais informal. Isso é realmente um desafio para classificar. E também um grande desafio que nós identificamos é a classificação de mensagens sarcásticas. Esse é um problema bem grande, em aberto ainda na área de pesquisa de processamento de linguagem natural, porque o próprio ser humano ele tem uma certa dificuldade em identificar mensagens sarcásticas. Então a máquina, ali o nosso modelo de inteligência artificial, ele teve uma certa dificuldade para identificar esse tipo de mensagem. Só uma dúvida, né? Foram analisadas mensagens em língua portuguesa apenas? Não, no nosso caso, por conta da base de dados que nós estávamos utilizando, nós avaliamos mensagens na língua inglesa. Mas foi por conta da base de dados que nós estávamos utilizando. Mas o nosso modelo, ele é flexível ao ponto de nós podermos treinar para qualquer linguagem, desde que nós tenhamos dados na língua portuguesa, por exemplo, para alimentar e treinar esse modelo, nós podemos criar um modelo na língua portuguesa sem problema algum. No nosso caso, como nós estávamos utilizando o Twitter e a quantidade de dados que nós temos disponível para treinar um modelo para Twitter em inglês é maior, nós utilizamos na língua inglesa, mas nada impede que a gente possa fazer isso para espanhol, português e qualquer linguagem que nós tenhamos dados disponíveis. E ainda, eu acredito, como você falou, a questão das gírias, né? Nesse ambiente, a todo momento surge alguma coisa nova, né? Vamos supor, por exemplo, o uso da palavra em português, sextou, né? Que talvez não tenha uma tradução para inglês. E esse ponto aí deve ser realmente um grande desafio para vocês conseguirem fazer uma máquina entender, né? O significado disso, né? A todo momento é muito dinâmico, né? Essa linguagem. Exatamente, isso é um grande problema. Até mesmo nós temos algumas gírias que elas dependem de um acontecimento muito recente. Então, você tem, por exemplo, um acontecimento ou um programa de TV, por exemplo, que aconteceu no dia de ontem. E hoje já vira uma gíria, ou já vira uma hashtag, por exemplo. Então, nós temos que ter em mente que o nosso classificador ele tem que ser sensível a esse contexto também. A língua ela é dinâmica e a língua nas redes sociais ela é muito mais dinâmica. Então, essa atualização do modelo ela é um desafio bem grande e ela é uma linha de pesquisa em aberto ainda na área de inteligência artificial, principalmente na área de processamento de linguagem natural. Uhum. Então esse é um desafio bem grande para a gente. Ayrton, você pretende dar continuidade a esse estudo? Pretendemos sim. Nós temos outras linhas de pesquisa na própria UFG que continuam pesquisando a área de inteligência artificial na análise de sentimentos. A minha orientadora também, a Nádia Félix, meu co-orientador, o Celso, também temos o professor Cherson, que trabalha com essa linha de pesquisa. E eu pretendo sim dar continuidade, melhorar o modelo, como eu havia dito, a gente poder melhorar essas partes, esses pontos de melhoria, por exemplo, a parte de sarcasmo, a parte de atualização de modelos.
de repente a gente utilizar com alguma outra linguagem, mas a gente pretende sim dar continuidade a esse trabalho. Muito bom. Nós conversamos com o Ayrton Bordim, pesquisador no Instituto de Informática da UFG. Ele desenvolveu um estudo durante o mestrado que utiliza algoritmos capazes de identificar sentimentos presentes em textos virtuais. Ayrton, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a rádio da UFG. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. O programa Ciência em Todo Lugar retoma suas atividades agora em 2020. A iniciativa é uma parceria da Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Goiânia e tem como objetivo difundir a ciência entre a população, aproximando a sociedade dos experimentos feitos por pesquisadores e estudantes na UFG. Para saber mais sobre esse programa, nós vamos falar agora por telefone com a coordenadora de ações integradoras da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a professora Liana Jaime. Bom dia, professora. Obrigada mais uma vez por falar com a rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que a rádio nos dá de estar participando e divulgando as ações da UFG. Então, professora, a PROEC está retomando suas atividades para esse início de ano. Já está com um calendário definido para vários de seus programas, né? Dentre eles o Ciência em Todo Lugar. Essa experiência foi positiva no ano passado, professora? Foi demais. Desde o ano de 2018 que a gente iniciou esses trabalhos, né, com o Ciência em Todo Lugar. E o ano passado a gente fez 3 edições que foram de grande repercussão, de muito sucesso. E esse ano não seria diferente. Então, para 2020, o nosso objetivo é manter essas ações e a gente já fez uma série de reuniões com a CDTEC para definir as datas, para que a gente possa, né, até comemorar os 60 anos da UFG da melhor forma possível com essas ações onde a gente leva os experimentos dos professores da UFG para a sociedade. Sim. E qual que é a atuação da CDTEC nesse programa, professora? Olha, a CDTEC, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Prefeitura, ela é a nossa parceira e esse programa, na verdade, foi uma grande idealização do secretário, que é o professor Celso Camilo, que inclusive é professor da UFG, de levar para a sociedade tudo o que a universidade faz. Porque as pessoas, elas têm essa dificuldade de ter acesso à universidade. Às vezes as pessoas, por falta de informação, não sabem como chegar até a universidade, acham que os espaços aqui são fechados, o que não é verdade. Então, com esse objetivo de desmistificar e mostrar para as pessoas que o que a gente faz é para elas, é para benefícios delas, para devolver a elas, né, o que elas nos permitem executar, é que o Celso nos procurou para a gente poder fazer essa parceria. Então, a CDTEC, ela nos ajuda na escolha dos locais para a realização dos eventos, eles nos ajudam também com a parte estrutural, em termos de tenda, de mesas e cadeiras, e a UFG, ela entra com os trabalhos das equipes. Uhum. Então, é uma parceria que desde 2018 ela começou, deu muito certo, e ela só tem crescido cada vez mais. Como é que tem sido a reação da comunidade com esse programa? As pessoas participam ativamente? Olha, Zara, participa bastante. Quando elas chegam nos locais e elas veem, né, uma tenda montada com várias pessoas ali, elas ficam curiosas, elas procuram saber, entender o que significa aquilo tudo. E é muito bonito ver principalmente as crianças empolgadas com os objetos que são levados, elas participando ali, escutando as explicações do que significa aquele equipamento ou aquele objeto.
e principalmente quando elas podem colocar a mão na massa. Então, quando elas veem, né, um experimento lá que causa um fogo, uma explosão, fazer um exame de sangue para descobrir, por exemplo, seu tipo sanguíneo. Então, a repercussão tem sido muito positiva em todos os locais que a gente tem ido. A população, ela fica curiosa, ela demonstra interesse. E muitas pessoas ficam querendo saber mais e perguntam para a gente até quando é que vão ter as outras edições, onde é que vai ser, porque elas sempre querem ir, né, e levar seus filhos. E no geral, professora, pelo que vocês já puderam ver, né, as pessoas sabem o tipo de conhecimento que é produzido numa universidade? Olha, infelizmente, elas sabem muito pouco. A UFG ou qualquer outra universidade, a gente realiza muito mais do que é colocado aí para a população. Então, como eu falei lá no início, as pessoas elas têm uma escassez de informação em relação à magnitude dos trabalhos que a UFG realiza. Então, o nosso objetivo é justamente aumentar esse nível de informação e as pessoas procurarem, né, saber ainda mais o que a universidade faz em termos de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo do programa é justamente aproximar a universidade da sociedade para que as pessoas elas tenham um maior conhecimento da grandeza dos trabalhos que são realizados. Agora, para esse ano, quantas edições do Ciência em Todo Lugar estão previstas? Olha, para esse ano está previsto 4 edições. O ano passado a gente só fez 3, que já foi, né, de grande sucesso. E para esse ano a gente já colocou 4 edições para acontecerem 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Em que horário geralmente que acontece, professora? Olha, esse ano todas as edições elas irão acontecer aos sábados, das 8 às 12 horas. Os locais a gente ainda está definindo juntamente com a CDTEC, então a gente ainda está escolhendo os locais, mas vai ser na feira, no parque, no shopping, aonde a população vai estar. E aos sábados, porque fica mais fácil para as equipes poderem trabalhar com mais tranquilidade, porque durante a semana todo mundo tem as suas atividades. E aos sábados a população ela já está, né, vamos dizer assim, de folga, com tempo para ir para o parque, para a feira, para poder usufruir desse momento junto conosco. Professora, como é que essas iniciativas apresentadas à sociedade chegam até a PROEC? Como é que faz para dar visibilidade, para mostrar um trabalho que é desenvolvido aqui dentro da UFG? Olha, a gente faz todo um trabalho de divulgação, de comunicação, a gente pede para os professores sempre estarem entrando em contato conosco. A gente, né, tem um canal de comunicação que os professores podem nos ligar, tem os formulários, o e-mail da PROEC que eles podem entrar em contato conosco para poder participar. E nós, através do sistema, a gente também tem acesso a todos os trabalhos, os projetos de extensão que são realizados dentro da UFG. Então, a gente consegue ter uma visão do que está sendo realizado aqui, né? Mas qualquer professor que queira participar conosco, que queira que seu trabalho seja divulgado, é só entrar em contato conosco. No nosso site tem todas as informações que a gente ajuda em todo o trabalho de divulgação e tudo mais. Agora, é importante um trabalho desse, né, professora? Porque até no momento como que a gente vive, no momento atual, as universidades têm sofrido tantos ataques, né? E falar da importância da universidade para o desenvolvimento da sociedade, para quem não entende o que se faz aqui, é muito interessante, né? Justamente. O ano passado a gente viu isso, principalmente nos momentos das ações, porque o que é colocado na mídia justamente não é a verdade do que acontece. Então, essas ações que a gente tem desenvolvido têm sido muito importantes justamente para desmistificar, né, que aqui se realiza pesquisa sim, que não existe esses momentos de balbúrdia, vamos dizer assim, que foi colocado o ano passado. E o interessante é que nesse momento de dificuldade que nós passamos o ano passado, foi o momento no qual onde a gente mais produziu, onde a gente mais realizou pesquisas, onde a gente conseguiu se virar e mostrar para a sociedade o que a gente faz de fato, né? E mostrar o que é uma universidade pública. É um trabalho de qualidade, é um trabalho verdadeiro,
e que aqui existe pesquisa, aqui existe trabalho, aqui existe produtos, né, oriundos do trabalho de todo mundo. Os estudantes da UFG também podem participar, professor? Eles participaram das últimas edições? Sim, o maior responsável pela realização dos trabalhos são os estudantes que, juntamente com os professores, eles levam as suas ações, né? Então, a gente tem os projetos cadastrados, tem um coordenador, que é o professor, mas quem vai junto conosco ali para os parques, para o local onde o evento está sendo realizado, são os alunos, e são eles que mostram, né, para a população tudo aquilo ali que está sendo exposto. Logicamente que o professor ele está ali acompanhando o aluno, tem às vezes os técnicos administrativos que também estão ali conosco, mas os principais, assim, atores, vamos dizer assim, dos trabalhos são os alunos que ficam ali conosco. Bom, lembrando então, né, que o Ciência em Todo Lugar, nesse ano 2020, acontece sempre aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, e as edições serão nos meses de abril, junho, setembro e novembro. É isso mesmo, né, professor? Isso, a gente vai ter essas 4 edições, dia 25/4, 6 de junho, 19 de setembro e 14 de novembro. Todas essas edições para a gente junto comemorar esses 60 anos da UFG da melhor forma possível, levando para a sociedade tudo que a UFG faz ao longo desses 60 anos. Tá ok, nós conversamos com a coordenadora de ações integradoras da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a professora Liana Jaime, e ela falou um pouco, né, sobre o programa Ciência em Todo Lugar, que retoma suas atividades agora em 2020. Professora, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e dizer para as pessoas que qualquer dúvida que elas tenham, entrem em contato conosco aqui na PROEC, e no site da PROEC também tem já todas as informações para os professores que queiram participar conosco do Ciência em Todo Lugar. Tá ok, obrigada, professora. Obrigada. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Goiás aponta opções para a melhoria do transporte coletivo em Goiânia. O estudo, fruto de uma dissertação de mestrado, foi realizado pelo aluno Welton Cardoso do Carmo, do Instituto de Informática da UFG, e teve como orientadores o professor Brian Richard Hall, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, e o professor Humberto José Longo, do Instituto de Informática da Universidade, com quem a gente conversa agora. Bom dia, professor Humberto. Obrigada por atender nosso convite. Bom dia. Professor, nós vemos frequentemente várias mudanças promovidas por gestores públicos no sentido de trazer melhorias. Muitas vezes essas mudanças demandam investimento alto, nem sempre o retorno é garantido, não é? O que está faltando, professor? Falta estudo mais aprofundado das condições tanto da rede de tráfego, da rede do transporte coletivo, antes de tomar qualquer decisão. Quais são as demandas reais e simular as possíveis intervenções antes de realmente participar a implantação das mesmas. E é nesse contexto que entra o estudo desenvolvido pelo Welton Cardoso, né, que teve a sua orientação. Qual que foi o objetivo dessa pesquisa? O objetivo é estimular o sistema de transporte visando a melhoria da qualidade do serviço ofertado ao seu usuário. Em geral, esse tipo de abordagem tem 2 viés. O primeiro que é minimizar o custo operacional e um que é menos abordado, menos usado, menos explorado, que é melhorar a qualidade do sistema. Inclusive, essa questão da qualidade não é nem muito bem definida. O que realmente define a qualidade do sistema? Sim. A gente focou nesse ponto e procuramos definir um parâmetro que seja possível medir, definir uma medida que possa quantificar quão bom ou quão ruim está o sistema. E aí, além dessa medida que a gente propõe, envolvemos então uma modelagem da rede de transporte coletivo e um software que simula essa rede e consegue quantificar a qualidade do sistema. Que alterações que foram propostas no estudo, professor?
Então, com base nessa medida de qualidade e no sistema, no simulador que a gente propõe, simulou 5 cenários da rede de transporte. O primeiro cenário foi a situação atual, que seria de base em comparação com as demais cenários, e simulando situações como a implantação do BRT e algumas linhas alimentadoras do mesmo, a simulação de aumento de frequência em algumas linhas que são importantes para o funcionamento do sistema, a implantação de novas linhas e a implantação de uma linha circular no centro de Goiânia, que seria uma linha de integração de todas aquelas linhas que vêm das diferentes regiões. O centro de Goiânia concentra linhas de ônibus que vêm da região noroeste, norte, oeste, e fazem o ponto de integração é o centro. Então não existe um terminal ou algum modo que fazer essa integração de forma muito fácil. Às vezes você tem que andar um pouco para poder sair de uma linha que vem da região noroeste, por exemplo, e pegar uma outra linha que vai para a região oeste. Então a gente simulou essa implantação de uma linha circular que permitiria fazer isso com mais facilidade. E no estudo, essa linha circular no centro, na região central, resolveria um dos problemas aí que atinge a capital, professor? Sim, ela o estudo apresentou um resultado bastante interessante. Todas as simulações indicaram que ela teria uma alta demanda. À medida que foi aprimorando os dados, houve uma migração considerável de usuários para essa linha. E com isso, impactou todas as outras linhas, aumentando a demanda. Por outro lado, a gente viu que essa seria uma linha que teria que ter uma frequência de ônibus muito, muito grande para atender com qualidade e conforto os usuários que fariam uso dela. É comum a gente ouvir aqui em Goiânia pessoas dizendo que um metrô resolveria, o problema da mobilidade urbana na capital. Essa possibilidade chegou a ser analisada? Não, a gente não simulou esse cenário, mas não seria complicado de fazer essa simulação desse cenário também. Esse estudo começou em 2015, 2016, ainda estava em fase final do estudo do BRT. A gente conseguiu simular ele aqui da região noroeste até a Praça Física. Se fosse proposto algumas linhas de metrô, a gente conseguiria também fazer essa simulação sem muito problema. E quais foram, professor, os resultados dessa pesquisa? Ela deve continuar? Tem intenção de dar continuidade ao estudo? Sim, os resultados foram bastante positivos, foram na direção que a gente já tinha expectativa e conseguiria realmente fazer essas simulações e medir essa qualidade. No momento, a gente está na fase de depuração do que foi desenvolvido, a análise dos dados que foram gerados, dessas simulações, e procurando agora recursos para continuar o projeto. A gente definindo qual seria a próxima etapa. Já fez uma apresentação preliminar, dos resultados preliminares para a CNTC, e foi bastante positiva a receptividade dessa apresentação. Né? A gente espera que a gente consiga as condições necessárias para continuar o projeto. Muito bom. Nós conversamos com o professor Humberto José Longo, do Instituto de Informática da UFG, que foi um dos orientadores desse estudo que propõe melhorias no transporte coletivo de Goiânia. Professor, obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui na Rádio Universitária, e até uma próxima. Obrigado, vocês e os ouvintes da Rádio Universitária. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.